Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui mais uma vez me dando essa honra de compartilhar esse momento de leitura comigo. O que temos para hoje é o livro Uma Breve História da Filosofia, esse livro de Nigel Warburton, que traz pequenas pérolas, pequenos drops de filosofia de diversos autores. Cada capítulo fala de um autor, tem alguns autores que mereceram 2 capítulos, mas enfim, são pequenas partículas aí da filosofia de cada autor, para a gente poder sentir um gostinho e ver se a gente quer mais e pesquisar mais. Eu gosto muito desse tipo de livro. Se você também gosta desse tipo de livro, que traz assim um pouquinho sobre cada assunto para a gente poder escolher para que lado a gente se aprofunda mais em temas tão extensos quanto filosofia. Se você gosta de filosofia em geral, já dá um like nesse vídeo aí para ele se perpetuar aí pelo YouTube, chegar para outras pessoas. Agora, se você, assim como eu, é um leitor eclético, gosta de diversos assuntos, então eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família de leitores e aproveitar tudo que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer por aqui, porque eu espero que esse canal ele tenha uma sobrevida assim bem... Vou estar aqui. Filhinhos, então vamos ler o livro hoje. O livro que nós vamos ler. Eu espero que isso aconteça, porque é meu desejo e minha vontade. Então, bora para nossa leitura. Você já se inscreveu, já curtiu? Temos mais o que fazer além de ler. E o capítulo de hoje, capítulo 31, de Bertrand Russell, e que vai ter aí esse título inusitado. O atual rei da França é careca? Vamos ver o que ele quer dizer com isso? As principais preocupações de Bertrand Russell quando jovem era o sexo, a religião e a matemática. Tudo na esfera teórica. Beleza. Em sua longa vida, ele morreu em 1970, aos 97 anos, longevo. Ele acabou sendo controverso em relação... Se vocês ouvirem um gemidinho, é a cachorra que está aqui do lado, que ela dá uma esticadinha e faz um... Ele acabou sendo controverso em relação ao primeiro item. Atacou o segundo e fez contribuições importantes para o terceiro. Ai, meu Deus, polêmicas, hein? Bom, as visões de Russell sobre sexo causaram-lhe problemas. Em 1929, ele publicou Casamento Imoral, livro no qual questionou as visões cristãs sobre a importância de ser fiel ao parceiro. Ele não concordava com a fidelidade. Muitas pessoas torceram o nariz na época. Não que isso incomodasse Russell. Defecou 1000 gramas, né? Ele já havia passado 6 meses na prisão de Brixton por falar abertamente contra a Primeira Guerra Mundial em 1916. No final da vida, ajudou a fundar a campanha pelo desarmamento nuclear, CDN, e um movimento internacional em oposição às armas de destruição em massa. Volta, Russell! Esse velhinho alegre e jovial lideraria comícios na década de 60 e ainda em oposição à guerra, como havia sido quando jovem, cerca de 50 anos antes. Nas palavras dele, ou os homens abolirão a guerra, ou a guerra abolirá os homens. Até agora, nenhuma das duas coisas aconteceu, né? Só Jesus sabe o quanto que vai continuar desse jeito. Ele foi igualmente franco e provocador em relação à religião. Se ele não era a favor da fidelidade, a religião reinante ali na época. Só tretas. Bora. Para Russell, não havia nenhuma chance de Deus intervir para salvar a humanidade. Nossa única chance consiste em usarmos o poder da razão. Segundo ele, as pessoas eram atraídas pela religião porque tinham medo de morrer. A religião as confortava. Era muito reconfortante acreditar na existência de um Deus que puniria as pessoas mais, mesmo que se livrassem de um assassinato e de coisas piores na Terra. Mas isso não é verdade. Deus não existe, e a religião quase sempre produziu mais miséria do que felicidade. Russell reconheceu que o budismo era diferente de todas as outras religiões, porque o budismo, até onde eu sei, até onde me ensinaram, o budismo é uma religião ateia, não existe um Deus criador no budismo.
Mas, enfim, foi isso. Eu vi algumas coisas, não sou profunda conhecedora, né? Então, talvez por isso ele ache que é diferente. Mas o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo tinham de se responsabilizar por muita coisa. No decorrer da história, tais religiões foram a causa de guerras, ódio e sofrimento. Milhões de pessoas morreram por causa delas. Disso deve ficar claro que, apesar de ser um pacifista, Russell estava preparado para enfrentar e lutar, ao menos com ideias, por aquilo que acreditava ser correto e justo. Mesmo como pacifista, ele ainda pensava que, em casos raros, como a Segunda Guerra Mundial, lutar seria a opção mais válida, né? Né? É bem sensato esse moço, né? Tô achando. Não que eu acho que a traição ela é o caminho, né? Mas, enfim, traição também tem um... Enfim, outro dia a gente faz um vídeo sobre traição, sobre umas coisas aí que eu andei acessando e realmente escutando, lendo e debatendo. Russell nasceu como aristocrata inglês em uma família distinta. Seu título oficial era o de terceiro conde Russell. Tinha um tipo de aparência notavelmente snob, sorriso extrovertido e olhos cintilantes. Sua voz o denunciava como membro das classes mais altas. Em gravações, ele soou como alguém de outro século, o que não deixava de ser. Nasceu em 1872, então era verdadeiramente um vitoriano. Seu avô, por parte de pai, Lord John Russell, foi o primeiro-ministro. O padrinho não religioso de Bertram foi o filósofo John Stuart Mill, assunto do capítulo 24. Infelizmente, eles não se conheceram, pois Mill morreu quando Russell ainda era um bebê. Mas ele exerceu grande influência no desenvolvimento de Russell. Ler a autobiografia, em 1873, de Mill, foi o que levou Russell a rejeitar Deus. Antes, ele acreditava no argumento da primeira causa. Esse argumento, usado por Tomás de Aquino e outros, afirma que tudo deve ter uma causa e que a causa de tudo, a primeira de todas as causas na cadeia de causa e efeito, deve ser Deus. Mas quando Mill fez a pergunta, o que causou Deus, Russell percebeu o problema lógico do argumento da primeira causa. Se existe algo que não tem uma causa, então não pode ser verdade que tudo tem uma causa. E ele usou a lógica cartesiana simples e pura, né? Não que eu esteja criticando, mas foi o que ele fez. Para Russell, fazia mais sentido pensar que até mesmo Deus teve uma causa, em vez de acreditar que algo simplesmente pudesse existir sem ser causado por outra coisa. Assim como Mill, Russell teve uma infância incomum e não particularmente feliz. Seus pais morreram quando ele era muito jovem e sua avó, que cuidava dele, era rigorosa e um pouco distante. Educado em casa por professores particulares, afundou-se nos estudos e tornou-se um matemático brilhante, vindo a lecionar na Universidade de Cambridge. Mas o que realmente o fascinava era o que tornava a matemática verdadeira. Por que 2 mais 2 igual a 4? Sabemos que isso é verdade, mas por quê? Esse questionamento levou quase imediatamente para a filosofia. Como filósofo, seu verdadeiro amor era a lógica, assunto que ficava no limiar entre filosofia e a matemática. Inclusive, minhas aulas de lógica matemática na faculdade eram no andar de filosofia. O que trazia algumas questões, assim, quando alguns alunos resolviam usar a sala para utilizar-se de fumos não permitidos pela legislação brasileira. Aí a gente tinha que ligar os ventiladores, esperar, enfim. Os lógicos, quem estudou na UERJ sabe o que eu estou falando, né? Os lógicos estudam a estrutura do raciocínio, geralmente usando símbolos para expressar suas ideias. Ele ficou fascinado pelo ramo da matemática e da lógica chamada teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos parecia ser a promessa para explicar a estrutura de todo o nosso raciocínio, mas Russell descobriu um grande problema nessa ideia. Ela levava à contradição. Ele demonstrou esse problema em um famoso paradoxo nomeado em sua homenagem. Vejamos um exemplo do paradoxo de Russell. Bora lá.
Imagine a dislexia voltou. Um vilarejo onde há um barbeiro cujo trabalho seja barbear todas e somente as pessoas que não se barbeiam. Já viu onde vai chegar isso aí? Esse exemplo ele é bem famosinho no meio dos matemáticos que gostam de se aprofundar um pouco em lógica, né? Se eu morasse lá, eu provavelmente me barbearia. No caso, o autor. Eu também. Deixa pra lá, né? Hirsustismo o nome, por favor. Não façam bullying. Não acho que seria organizado o suficiente para ir ao barbeiro todos os dias e eu posso me barbear perfeitamente bem. Além disso, ir ao barbeiro provavelmente ficaria muito caro para mim. Mas se eu decidisse que não quero me barbear, o barbeiro seria aquele que o faria para mim. Beleza? Beleza. Barbeiro é aquele que barbeia todas e somente as pessoas que não se barbeiam. Como fica o barbeiro nessa história? Ele tem permissão para barbear somente quem não se barbeia. Por essa regra, ele sequer poderia barbear a si mesmo, pois só pode barbear quem não se barbeia. Então, isso é que ele somente as pessoas que não se barbeiam. Ele poderia barbear. A situação ficaria difícil para ele, porque ele tem o trabalho de barbear todas e somente. O que não pode ser assim, não, eu não me barbeio e ninguém vai me barbear. Não pode, por causa do pressuposto lá em cima. Todas e somente aquelas. Bom, a situação ficaria difícil para ele. De modo geral, se alguém não pudesse se barbear no vilarejo, procuraria o barbeiro. Todavia, a regra não permitiria que o barbeiro fizesse isso, porque isso colocaria na situação de alguém que barbeia a si próprio. Mas o barbeiro só pode barbear aqueles que não barbeiam a si próprios. Essa situação parece levar a uma contradição direta, dizer que algo é tanto verdadeiro quanto falso. Um paradoxo é isso, algo bastante complicado. Você vai voltar em umas 3 vezes e tá tudo bem. É porque eu já conhecia isso, né? Esse exemplo aí. Russell descobriu que quando um conjunto refere-se a si próprio, surge esse tipo de paradoxo. Vejamos outro exemplo famoso. Esta frase é falsa. Esse também é outro exemplo bem famoso. Isso também é um paradoxo. Se as palavras esta frase é falsa significam o que parecem significar e são verdadeiras, então a frase é falsa, o que significa que o que ela declara é verdadeiro. Isso parece sugerir que a frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esta é uma parte básica da lógica, portanto, eis o paradoxo. Se um elemento, dois conjuntos autoexcludentes, né, que não tem interseção, um elemento só pode pertencer a um ou a outro, se o seu elemento faz parte do universo, né? Quando dois conjuntos são autoexcludentes e o elemento pertence aos dois, é o paradoxo. Esses enigmas são interessantes em si mesmo. Não há uma solução fácil para eles, o que parece estranho. E aí você tá achando estranho é quem fica perdendo tempo pensando. Gente, lógica é muito legal, tá? Eu não sou eu sou uma professora de matemática que gosto mais da educação do que da matemática. Mas a parte de lógica eu gosto bastante. Contudo, eles eram muito mais importantes ainda para Russell, pois revelavam que algumas das suposições básicas feitas pelos lógicos no mundo todo a respeito da teoria dos conjuntos estavam equivocadas. Seria preciso começar de novo. Outro interesse importante para Russell era como o que dizemos se relaciona com o mundo. Ele sentia que se conseguisse descobrir o que tornava uma declaração verdadeira ou falsa, estaria fazendo uma contribuição significativa para o conhecimento humano. Mais uma vez, ele estava interessado nas questões abstratas por trás de todo o nosso conhecimento. Grande parte de sua obra dedicava-se a explicar a estrutura lógica que subjaz as declarações que fazemos. Ele sentia que nossa linguagem era muito menos precisa do que a lógica. A linguagem comum precisava ser analisada, desmembrada, para que revelasse sua forma lógica subjacente.
Ele estava convencido de que o segredo para avançar em todas as áreas da filosofia era esse tipo de análise lógica da linguagem, que envolvia traduzi-la em termos mais precisos. Por exemplo, tomemos a frase: a montanha de ouro não existe. É provável que todos concordem que a sentença é verdadeira, porque não há montanha feita de ouro em lugar nenhum do mundo. Ou seja, a frase parece estar dizendo algo sobre uma coisa que não existe. O sintagma, a montanha de ouro, parece referir-se a algo real, mas sabemos que não. Trata-se de um quebra-cabeça para os lógicos. Como podemos falar de maneira significativa sobre coisas que não existem? Porque a frase não é de todo sem sentido. Uma resposta dada pelo lógico austríaco Alexius Meinong era de que todas as coisas nas quais podemos pensar, isso aí já foi assunto lá atrás, hein? E das quais podemos falar de modo significativo existem, nem que seja no mundo das ideias e tal, enfim, né? Nos capítulos aí para trás tem um povo falando disso. Nessa visão, a montanha de ouro deve existir, mas de um modo especial que ele chamou de subsistência. Ele também pensava que unicórnios e o número 27 subsistem dessa maneira. O modo de pensar de Meinong a respeito da lógica não parecia correto para Russell, pois era muito estranho. Significava que o mundo era cheio de coisas que existem em um sentido, mas não em outro. Russell concebeu uma maneira mais simples de explicar como aquilo que dizemos se relaciona com o que existe. A isso damos o nome de teoria das descrições. Tomemos como exemplo a estranha frase, uma das prediletas de Russell: o atual rei da França é careca. Mesmo no início do século XX, quando Russell escrevia, não havia rei na França, que se livrara de todos os reis e rainhas durante a Revolução Francesa. Então, como ele podia dar sentido a essa frase? A resposta de Russell foi que, como a maioria das frases na linguagem comum, ela não era, na verdade, o que parecia. Eis o problema. Se quisermos dizer que a frase "o atual rei da França é careca", ele vai vir uma pegadinha aqui, é falsa. Parece que estaremos comprometidos a dizer que existe um atual rei na França que não é careca. É isso que a gente fala, né? A gente, quando fala que uma afirmativa, uma proposição lógica é falsa, desse jeito, né? A gente está negando a característica dada, né? A gente parte do se P, então Q, parte que P é verdadeiro e negar é negar o Q. Enfim. Mas isso certamente não é o que queremos dizer. Não acreditamos que haja um atual rei da França. Então, o atual rei da França é careca, é falso, não porque ele é cabeludo, mas sim porque não existe um rei na França atualmente. A análise de Russell foi a seguinte: uma declaração do tipo "o atual rei da França é careca", na verdade, é uma espécie de descrição oculta. Quando falamos sobre o atual rei da França é careca, a forma lógica subjacente à nossa ideia é essa aqui, ó. Existe algo que é o atual rei da França, ponto. Só existe uma coisa que é o atual rei da França, ponto. Qualquer coisa que for o atual rei da França é careca, ponto. Essa complicada forma de esclarecer as coisas permitiu que Russell mostrasse que o atual rei da França careca pode fazer algum sentido mesmo que não exista um rei atual da França. Faz sentido, mas é falso. Diferentemente de Meinong, ele não precisava imaginar que o atual rei da França existisse de fato, ou subsistisse, ou existisse no mundo das ideias, ou seja lá o que for, para falar nele e pensar sobre ele. Para Russell, a frase "o atual rei da França careca" é falsa, porque o atual rei da França não existe. Ele é falsa na primeira proposição, eu não sei, não aparece, né? Mas eu vou marcar aqui, só para, né? Existe algo que é o atual rei da França, então ela é falsa só por causa disso. A frase sugere que ele exista, portanto a sentença é falsa e não verdadeira. A frase "o atual rei da França não é careca" também é falsa pela mesma razão. É que aqui parece meio óbvio, mas isso é extrapolado para outras análises linguísticas e lógicas, né? Como diz um amigo meu que é doutor em linguística,
Linguística é sobre matemática, não sobre linguagem, não sobre idioma, né? Não sobre português ou inglês ou nada disso. Também é falsa pela mesma razão, porque não existe o atual rei da França. Russell comentou que às vezes é chamado de virada linguística na filosofia, um movimento no qual os filósofos começaram a pensar profundamente sobre a linguagem e sua forma lógica subjacente. A.J. Ayer fez parte desse movimento, que deve ser o nosso próximo, né? É sim, Alfred Julius Ayer, que é o nosso próximo capítulo. E aí, você gostou? Você ficou encrencado da cabeça? Ah, eu adoro lógica, gente. Tem uma parte da matemática, antigamente era geometria. Eu, quando menina, adorava geometria, né? Mas quando eu comecei a estudar lógica a fundo, assim, não a fundo igual esse cara, né? Mas quando eu comecei a estudar lógica, assim, com mais corpo, ai, eu gostei, hein? Nossa, e como eu gostei. E como eu fico observando os pensamentos das pessoas sem encadeamento lógico nenhum. Não quero julgar, mas já julgando, às vezes eu me paro observando. Mas é interessante. É isso, gente. Demonstrei aqui um lado meu que meio que julga. A gente, todo mundo julga. O que a gente faz é não abrir a boca quando aquele sua reflexão não vai ser de utilidade para ninguém, entendeu? Mas que você está sempre analisando o mundo que te cerca, senão você estaria já morto, viu? É isso. A única coisa que te faz ser um ser humano um pouquinho, 1 milímetro melhor, é que você só abre a boca se aquilo que você vai dizer passar pelo crivo da utilidade, né? Dos 5 minutos. É uma coisa que pode ser resolvida em 5 minutos. Então, fala. É isso. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, adorei a nossa leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado também. Ficou com a cabeça enrolada, né? Muito bom. Aqui em cima tem uma playlist ó, com todos os capítulos que a gente já leu, várias coisas interessantes sobre filosofia nesse nosso livrinho de Nigel Warburton. E você pode encontrar ali talvez algum outro autor que você se identifique mais com o pensamento, né? Muito obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, cuide-se bem, tá? Agora vai beber uma água e respirar um pouco. Paz e luz, um grande beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau! Vai respirar, relaxa. Não, tá tudo bem. Eu prometo que tá tudo bem.